E agora vamos falar sobre entrevista para emprego. Professor Celso Gris, a gente acabou de entrevistar a Érica Guimarães, que falou um pouco da experiência dela em entrevistas. Ela disse que se ela se sente confortável e apta para o cargo, ela fica tranquila. Geralmente é assim? Bom, nem sempre é assim, porque nem sempre nós estamos aptos para aquilo que a empresa vai exigir de nós. Mas, seja como for, você vai ter que atravessar uma entrevista. Então, quais são as principais dicas para quem procura um emprego, vai tentar se realocar ou vai buscar o seu primeiro emprego? Como ele deve se comportar na entrevista? Professor Luiz, a primeira coisa é se preparar antes, né? Isso que a Érica falou, estava confortável para o cargo, quer dizer que ela conhecia a empresa, que ela sabia qual era a posição que a empresa estava precisando e ela fez uma avaliação de que as competências dela eram adequadas para aquele cargo. Então, tem um trabalho anterior que é se preparar para a entrevista. Aí tem o trabalho durante a entrevista, né? É tentar não ficar tão nervoso, né? Tentar responder de maneira sucinta as perguntas. Nada pior do que a pessoa que faz uma pergunta para você, você fica 10 minutos discorrendo, como eu estou aqui agora, né, professor? Mas você fica alongando demais na sua resposta, quer dizer, tentar ser objetivo, ser sucinto e também fazer perguntas, né, professor? Porque é importante você querer saber, por que você está me querendo, onde é que eu posso me adequar ao seu cargo? E tem o pós-entrevista também, né, professor? Que é a ansiedade, administrar a ansiedade de não receber uma resposta. É adequado, pode mandar um e-mail agradecendo e se colocando à disposição para maiores esclarecimentos. Quer dizer, tem uma série de coisas e não é só o momento da entrevista. A entrevista, vamos dizer, é um dos momentos fundamentais onde o candidato se apresenta. Mas depois ele tem que também mostrar uma capacidade de relacionamento e conseguir insinuar-se diante da empresa no pós-entrevista, não é verdade? É verdade. Laura, como executivo que entrevistou muito, o que é que você olha neste momento quando você faz a entrevista com os candidatos? Bom, a primeira coisa que eu gosto de ver no candidato é a convicção por ele estar ali. Então a gente percebe isso na postura, na forma de se expressar, né? Então a gente precisa sentir essa convicção. Porque às vezes o candidato vai para a entrevista porque ele está precisando daquele trabalho, e não exatamente porque ele quer aquele trabalho. A diferença é muito grande. Os candidatos acham que às vezes tem habilidade para disfarçar isso, mas a gente percebe, a gente que tem um pouquinho de experiência em entrevistar pessoas, a gente percebe a diferença entre a convicção e a necessidade. A segunda questão é essa preparação que a Maria Tereza disse muito bem, né? A gente perceber que o candidato está ali já com um conhecimento adquirido previamente sobre a organização e sobre até a posição que ele pleiteia, né? Hoje nós temos os sites, tem a internet à vontade, entra no Google, pesquisa um pouco da empresa, o portfólio de produtos, qual é a cultura da empresa, algumas políticas, a estrutura, onde ficam as filiais, se a empresa é grande, se é pequena, de que segmento é. Esta preparação, ela é fundamental o candidato ter quando vai para uma entrevista. Agora, a gente precisa entender o seguinte, a entrevista faz parte de um conjunto de ações. Naturalmente, nenhum processo seletivo se define numa entrevista, né? A entrevista faz parte de um todo, onde há dinâmicas, há testes ocupacionais, há às vezes mais de uma entrevista. E o que acontece muitas vezes é que o candidato começa a ser examinado não exatamente na entrevista, e não exatamente nos testes, na hora que ele chega na empresa. Na hora que ele dá um bom dia para o pessoal da segurança, lá para a recepcionista, ele já está sendo examinado. Porque as pessoas já vão fazer assim, uma apreciação, uma avaliação de como aquele profissional chegou. Então, se ele chega atrasado, se a vestimenta dele não é adequada, depende do linguajar que ele usa na recepção, para falar com as pessoas. Então, tudo isso compõe um conjunto de fatores. Eu queria acrescentar que hoje as empresas estão avaliando os candidatos também pelo que eles estão fazendo nas redes sociais. É verdade. Então, era a minha próxima pergunta. Vamos falar disso. Essa é uma coisa importante. Quer dizer, muita gente está usando rede social indiscriminadamente, muitas mulheres colocando fotos de biquíni ou se associando a grupos estranhos, enfim. Isso tudo está sendo enxergado hoje, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que você coloca no
no Facebook, no Orkut, principalmente usar as redes sociais de maneira inteligente, né, professor? Porque Claro. o mundo hoje não está mais fechado, não tem mais off, tudo é on. Agora, Né? tem um detalhezinho importante, que na verdade não é um detalhezinho. Né? É a honestidade do candidato ao responder as perguntas. Se ele receber uma pergunta sobre uma competência, ou uma capacidade, ou uma habilidade, ou um conhecimento que ele não tem, ele deve dizer que não tem. Né? E se ele tem, de maneira positiva, ele vai responder. Porque as informações, hoje as empresas, e aproveitando o que a Maria Tereza disse, né, das redes sociais, as mídias sociais permitem que a gente faça cruzamentos maravilhosos. Né? Sim, a gente sim. pode ir pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo Orkut, pelo telefone, enfim, tem uma série de recursos para cruzar informações. Opa, esse candidato disse que ele faz isso, ou disse que ele já trabalhou nisso, ou disse que ele teve essa experiência. Será que teve mesmo? É muito fácil descobrir. Né? Então, a honestidade nas respostas é fundamental. É preferível, claro que não é o desejável, mas é preferível que o candidato perca na disputa com os outros candidatos por ter sido honesto do que ele falsear com a verdade e depois a empresa descobrir mais tarde. E há muitos casos, né, professor, Ele se queima no mercado. de falsos currículos, né? Pessoas escrevendo que fizeram pós-graduação no exterior, que fizeram faculdade X, e a empresa vai checar, e hoje as empresas checam tudo, né, Laura? É muito fácil. As empresas vão checar e, na verdade, a pessoa não estudou onde está falando que estudou. E essas recomendações valem também para as entrevistas num nível maior, quando nós temos que contratar um executivo já em cargo de diretoria ou em cargo de gerência alta? Eu acredito que sim, mais ainda, né? Hoje os executivos têm um poder de movimentar, de tomar decisões nas empresas que é muito grande. Então, a empresa não vai facilitar ao checar suas informações. Só que o processo é diferente. Né? Um dos recursos que se usa é proporcionar um momento social com o executivo. Né? Então, marca-se um almoço, marca-se um jantar, marca-se um happy hour, um momento. Né? A gente tira o executivo do ambiente de trabalho dele, ou coloca num ambiente social, e aí no ambiente social, às vezes a gente percebe muito mais características do candidato do que num ambiente formal de entrevista. Olha, agora você vai ser entrevistado. Então ele se prepara para ser entrevistado. Agora, no momento social, no momento informal, ele revela certas coisas da vida pessoal dele. Bebe mais do que devia. Às vezes é isso, né? O candidato vai se servir de água, começa a tremer com o copo, uma série de coisas, né? Então... E tudo está sendo checado, né? Na verdade, todas as suas interações, desde a hora que você chega na portaria até o almoço, tudo está sendo checado. Claro, claro. O papo está ótimo, mas o Cifras e Safras fica por aqui. Agradecemos a presença dos especialistas em recursos humanos, os professores Maria Tereza Gomes e Lauro Russi. Eles nos ajudaram muito a conhecer mais sobre o mercado de trabalho e gestão de carreira. Se você ficou com dúvidas, entre no nosso site, que é o www.cifrasesafras.com.br. Lá você poderá assistir a todos os últimos programas e deixar uma pergunta ou sugestão. Ótima semana para você e até lá. Tchau, tchau.